Neurociência. O que é isso? Hoje vou receber uma pessoa mais que especial, Hernani Xavier Filho, o Piraju, para conversar sobre neurociência, a prática da natação e os bebês, como é que ocorre o desenvolvimento, qual é esse mistério, como é que está acontecendo o desenvolvimento na visão da neurociência. O Piraju é um grande estudioso da área, um apaixonado pela natação, acadêmico, colega da Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil, e esteve há pouco no Congresso Internacional, onde ele foi no simpósio internacional com o nome de o desenvolvimento e o cuidado com o bebê. Esse é o tema da nossa conversa hoje. Deixa eu ver se o Piraju já entrou aqui, ainda não. Mas eu queria dizer que estou muito feliz dele ter aceitado o meu convite. Nós estamos num grupo lá da ABPNIA e ele postou o material do congresso, e em cima desse material do congresso eu convidei ele para vir conversar sobre a natação de bebês, sobre o conteúdo desse congresso, desse simpósio internacional em que abordou a neurociência. O Piraju, ele tem uma história muito legal na natação. Estou aqui contando a história dele enquanto eu aguardo ele entrar. Nós fizemos um teste há pouco aí. E boa noite, Aninha. Boa noite a todos. Muita expectativa aqui para o nosso convidado, para falar de neurociência, para falar de natação, para falar de desenvolvimento. Então, o Piraju, ele tem a tese dele, falou e estudou desde os reflexos, o movimento natatório. E nós vamos tentar desvendar estas questões. Onde é que está o meu colega aqui? Estou te aguardando, Piraju. Enquanto isso, eu vou mostrar algumas coisas. Vou mostrar algumas coisas do trabalho do próprio Piraju em relação a olha só que legal. Isso aqui, ó. Isso aqui está num artigo do Piraju, onde ele apresenta o modelo do desenvolvimento comportamento motor aquático. Então, inicialmente, nós teríamos o reflexo do nadar, depois nós entraríamos para o controle voluntário, postural voluntário, depois nós teríamos o cachorrinho, depois nós teríamos o nado humano elementar, o crawl rudimentar, os nados especializados e a competência aquática. Esse é um artigo que o Piraju escreveu, que quem tiver interesse de ter ele na íntegra, desenvolvimento, comportamento motor aquático implicado na pedagogia da natação. Hernani Xavier Filho, Edson de Jesus Manuel. Vocês podem me solicitar. Entrou a fera aqui, ó. Eu já vou chamar grande Piraju.
Já chamei o Piraju para a gente conversar sobre neurociência. O que é a neurociência? E aí, Piraju? O Piraju está fazendo de difícil hoje. Vamos ver quem é que está aqui. Nívia, beijo. Estúdio Aquático, Natália, Aninha, Fernando, Elisa, Piraju, aceita. Ali já sempre aqui. Obrigado pelo prestígio. Mano, Viviane, Micaele, Renil, Kátia. Muito obrigado aí pela presença. Não sei o que o Piraju não está conseguindo. Não está conseguindo participar, está me dizendo aqui, Piraju. Piraju, tu tem que entrar pelo celular, que nem a gente fez há pouco aqui. Deu direitinho nossa entrada. Agora tu apareceu aqui. Não estou vendo eu ainda, mas tudo bem. Daqui a um pouco tu aparece. Tu aparece. Como é que tu tá, seu Piraju? Tô com frio. Frio? Londrina? Não gosto de frio. Não gosto de frio. Quase frio. Não. E pra nadar no inverno? Nado, mas não gosto. Qual é a frequência que tu nada, Piraju? De vez em quando. Tá, ô Piraju, o que tá acontecendo aí que tu tá laranja, roxo? Já sei que tá laranja roxo aqui. Tu tá ao contrário. Agora tá o chapéuzinho, tá bonito, hein? é para não esfriar a careca. É. Tudo bom, Olha querido? só, Piraju, vê se tu gostou do que eu comecei botando isso aqui, ó. Neurociência, o que é isso? Perfeito, perfeito. Mas antes da gente entrar no nosso assunto, Piraju, certo. Te apresenta rapidamente, por favor. Bom, eu sou Hernani Xavier Filho de nascimento, Piraju por adesão voluntária e involuntária, tá? Eu estou na área há 37 anos, primeiro como dono de academia, depois dono de academia e professor universitário, e tenho feito aquilo que eu gosto de fazer há 37 anos, que é conversar, trabalhar com atividades aquáticas e, depois da capacitação, trabalhar com desenvolvimento motor, comportamento motor de uma forma geral, que me abriu as portas para outros entendimentos. Então, é isso que eu gosto de fazer e que tenho amigos que me chamam para conversar. Isso é muito legal. Isso é muito bom. É isso aí, Piraju. A gente tenta aqui nesse canal chamar a pluralidade, as pessoas diferentes, porque as pessoas são encantadoras e tu é uma pessoa, Piraju, que me incentiva muito. Tu é um cara que eu me espelho muito, assim, na questão... Olha que resposta. Oi? Olha que resposta, meu. Não, eu te adoro, Piraju. Eu te adoro, já te disse isso. Agora, é um cara que estuda muito a natação. E tu sabe que hoje eu fui rever os artigos, inclusive eu estava mostrando ali o teu artigo e a tua dissertação. Eu acho que é a tese, né? Deve ser. Qual? É dos bebês e a tese? É dos bebês. Mas é tese. E agora saiu, em março, saiu um artigo lá na revista do Langendorfer sobre a dissertação de mestrado. Ela está em inglês, mas dá para... Então eu quero acesso. E eu coloquei até, o pessoal que tiver interesse pode me mandar ali um inbox que eu envio esse material para eles. Piraju, de onde é que veio a tua motivação para estudar natação de bebês? Na verdade, a história de natação de bebês começou com a escola de natação Piraju, tá? E
a gente foi aprendendo por imitação, tá aprendendo por ir buscar conhecimento em congressos, e teve uma mudança drástica quando eu fui para São Paulo fazer o mestrado. Porque daí eu comecei a verificar muitos autores, muitas pessoas, tá, que estavam também interessadas em natação e principalmente em explicar alguns equilíbrios, algumas coisas que a gente não tinha. A gente fazia mais por intuição. Quando é que tu E fizeste teu mestrado? 2001 eu comecei. Tá, Eu terminei em 2001. 21 anos atrás. 98 eu comecei e terminei em 2001. E depois, logo em seguida, eu comecei o doutorado, por conta da impossibilidade de parar para esperar um pouco por causa da idade. Então eu tive que sair correndo e fazer também. Tá bem. Tá? E o teu tema específico dos teus estudos, né? Um ali com a locomoção aquática para bebê, o outro desenvolvimento do comportamento motor aquático, ela, né? Agora, Na verdade, disso, a Vera está dizendo que tu ensinaste ela a virada olímpica. Está viajando meu Deus, no quem tempo. que é essa Vera? Quem que é a Vera? Vera Moraes em Moracem. Eu fui treinador de natação. Tá? Então eu trabalhava com natação e o meu foco era fisiologia. Eu queria saber fisiologia para entender treinamento, tudo. Mas por uma questão assim de foco de trabalho, eu saí da natação competitiva e fui para a escola de natação. Então eu precisei me interessar por outras coisas que fossem compatíveis com a Piraju Escola de Natação e com a Universidade Estadual de Londrina. Então, a área de aprendizagem motora foi a primeira que eu pensei, e eu fui arrumando um espaçozinho, pus o pé na porta, fui empurrando e caí na área de desenvolvimento motor, tá? Eu fui orientando do Edson Manuel, que é um dos caras que mais entendem desenvolvimento motor, que eu conheço. Então a gente foi junto, vai trabalhando. Ele queria saber um pouco de natação e eu queria saber muito de desenvolvimento. Então eu fui fazendo essa ponte, eu fui ligando. O primeiro trabalho do mestrado foi com alguma coisa que eu já tinha contato, que era já pegar crianças nadando. Então eu fui ver o que a gente podia trabalhar com as crianças que já nadavam. Eu tinha crianças na escola, meu irmão tinha na escola dele, também tinha criança, tinha outro amigo que tinha escola. Então a gente fiz uma coleta com 56 crianças para verificar padrão de movimento e como ele era afetado pelas condições da prática. Então foi isso que a gente estudou no mestrado. Se os comportamentos se mantinham estáveis ou se eles ajustavam para vencer as demandas ambientais, velocidade, mudança de direção. Então isso que foi o trabalho de mestrado. E depois tu foi para os bebês. Daí eu descobri, eu li inteiro o trabalho da Magró, de 1935, que é aquele texto de 5 páginas, o de 39 de 5 páginas, e o trabalho dela de 35 é um livro maravilhoso, que ela fala sobre desenvolvimento ao longo da vida. Ela acompanha os gêmeos, Jimmy e Johnny, e vai descrevendo os comportamentos. Um desses comportamentos era a atividade aquática, era a natação. Então eu entrei de cabeça nessa parte aí. Legal. Foi assim que...
E aí tu fosse para um congresso, o nosso tema aqui é neurociência e desenvolvimento infantil. Os bebês são seres ativos explorando e descobrindo o mundo. Tá? Perfeito. E aí, quando eu li esse tema, e eu peguei os 2 artigos que eu tenho, a tua dissertação, eu vi que a neurociência e desenvolvimento infantil estava muito em cima da locomoção aquática. E os bebês são seres ativos, explorando e descobrindo o mundo, muita parte do comportamento, né, motor aquático. Eu acho que esse tema foi tu que escolhesse do Congresso, porque tem muito a ver com a tua história acadêmica. Não foi, não foi. Na verdade, eu faço parte de um grupo de estudos lá da USP que trabalha com o desenvolvimento da ação motora. Ação motora é diferente de movimento. Ação motora pressupõe intencionalidade. Então, é por isso que você sempre vai esbarrar nesse problema de natural, adquirido, tá? Se é reflexo, não é reflexo. Então, essa terminologia, ela traz você para vivenciar estudos e trabalhos que tenham a ver com isso que você procura, tá? Que é o desenvolvimento infantil, tá? A história da exploração como fator de melhora nos comportamentos. Então, é isso que a gente vai começando a falar começando a falar para os mesmos, né? Conversando com pessoas que fazem parte do seu interesse, tá? E dentro disso aqui, ó, tu me mandasse, eu fiz aqui, ó. A neurociência, ciência que estuda o sistema nervoso, formado pelo cérebro, medula espinhal, nervos periféricos e as ligações dele com toda a fisiologia do corpo humano e comportamento humano. O que é isso? Na verdade, Paulo, a gente tem muita conversa sobre neurociência. Então, eu gostaria de esclarecer. Neurociência é uma parte da ciência que procura desvendar mecanismos, tá? E então, eles estão preocupados em entender a função de cada pedacinho do cérebro para ver o que funciona, como é que isso funciona, como é que se está funcionando direito, se não está funcionando direito. Então, a neurociência é uma ciência hard. Essas fotozinhos aí que eu postei junto para você aí, tá? É uma touca que está cheia de eletrodos e ele é vestida na cabecinha do bebê e depois eles fazem experimentos com esses bebês para ver qual estrutura está funcionando, como é que está sendo organizado aquela resposta, qual é a função do estímulo naquela determinada estrutura, como é que isso funciona na questão laboratorial, para você entender os mecanismos. Essa tá? aqui que é a Piraju. Essa é a Audrey. Tá? É a das palestras aqui. Isso. Essa é essa aí. E o marido dela, que é o embaixo aí, é o Rudy. Estava nesse simpósio em que motivou a nossa conversa aqui. Tava ela e o marido, né? O marido está trabalhando também, tá? E ele está mais ligado à área de observação de comportamentos, tá? Mas tentando trazer esse estudo mais para o ambiente aplicado. A Audrey trabalha mais com ciência pura, tá? Investigar mecanismo aqui. E o marido dela, o Rudy, trabalha com futebol, trabalha com outros esportes, tá?
na ideia de trazer a informação visual, tá, como um estímulo para observar como que essas informações chegam até o sujeito e como é que ele reage a essas informações. Ah, Tá? mas aí tu bota aquela touca, né, de eletrodos no bebê e vai analisar as áreas do cérebro que estão sendo estimuladas Sim. nas ações. Nas ações laboratoriais ou então em algumas ações menos laboratoriais, mais do cotidiano. Ver como é que o bebê formula as respostas, tá? Para descaracterizar uma coisa que na natação é muito comum a gente chamar de reflexo de natação, reflexo natatório, tá? Então ela está falando que esses movimentos que são chamados de movimentos reflexos, na verdade, são respostas planejadas. Para os bebês, eles conseguem formular as respostas com base em coincidências, com base em informações que eles retiram do ambiente. E a proposta do simpósio foi falar como que nós, profissionais de educação física, podemos trabalhar com essa informação na parte prática, no nosso dia a dia. Então, uma das coisas que foi bastante citada pela Audrey, quando ela esteve no Brasil em 2018, é que as atividades aquáticas são muito importantes, porque fornecem informações que não são informações cotidianas dos bebês. Então, a função do professor, quando ele vai trabalhar com natação ou com outra estimulação, seja ela qual for, ela tem que dar essa informação e esperar que o bebê formule a resposta. Você tem que dar oportunidade para ele pensar e programar essa resposta. Seria um período de assimilação. É um discurso que eu faço muito, Piraju, e me corrige se eu estiver saindo do tema, que é que nós, professores, temos que entender que o cérebro da criança, bebê, criança, ele está se adaptando, está desenvolvendo, mas está no seco, na gravidade, no dia a dia dele. Sim. Ele tem um referencial diferente do que a gente estimula. E nessa relação da importância da água ou da complexidade que a água oferece para o bebê, e tu está dizendo de dar um tempo para ele assimilar isso, né? Para ele entender e dali tirar suas próximas ações, né? Referenciais, digamos assim. Também o trabalho com bola, o trabalho com animais, que tenha uma interação diferente, que não seja estática, poderia também ser? Então, são oportunidades que eu estou dando para o bebê elaborar a sua resposta. Então, qualquer incentivo, qualquer estímulo que ele vai dar, você vai obter uma resposta. Essa resposta, tá? Quando você está trabalhando no laboratório, você vai ver qual das estruturas está trabalhando. Para nós vamos trabalhar com o comportamento, receber essa informação, dar esse estímulo e ver como é que ele reage comportamentalmente. Ou então, se eu vou trabalhar com fisiologia, tá? As respostas fisiológicas que ele mantém, melhora do tempo, melhora da velocidade, tá? Nós estamos trabalhando com comportamentos, é isso que me interessa, tá? Ver como é que eu consigo utilizar esses estímulos para fazer uma pedagogia mais adequada a cada um das faixas etárias que eu estou trabalhando, tá? Então, a neurociência, na verdade, é uma ferramenta, tá? Uma ferramenta que a gente está utilizando. É uma ferramenta super avançada, de alto custo, de alta tecnologia,
que está respondendo coisas pequenininhas que estão acontecendo dentro do cérebro. E Essa nós, questão como do reflexo é uma coisa que lá na tua tese tu já questionava várias correntes se aquilo é reflexo ou não. A transição voluntário ou não. Isso. O reflexo tem mais função, vamos dizer assim, na vida intrauterina. Quando eu passo para a vida extrauterina, tá? Os movimentos espontâneos, que não têm assim uma origem ainda bem definida, funcionam como, tá? Como precursores desse movimento, mas tem intencionalidade. Eu não sei ainda a completa tradução desse movimento espontâneo, tá? Mas eles ocorrem, eles têm muita importância quando a gente vai verificar a saúde das estruturas, tá? De uma forma não laboratorial. Se um reflexo de assimétrica do pescoço permanece por mais tempo que ele fica aqui, isso é um sinal que alguma coisa está errada dentro do sistema nervoso. Se eu não apresento um comportamento na época apropriada, isso também é sinal que eu não tenho um bom funcionamento do sistema nervoso. Fala, Paulinho. Eu entendo essa questão de avaliação, né? Do reflexo, questão de avaliação. E há um tempo atrás eu tive até uma conversa com a Juliane, nós conversamos, debatemos esse assunto. E tu acha que é importante, nas aulas, nós fazermos a estimulação dessa questão sensitiva do estímulo para ter a resposta? Por exemplo, estimular os reflexos na natação, palmar, plantar, jogar aguinha nas costas para tentar estimular o movimento? Isso é super importante, é fundamental que você ofereça a oportunidade, mas não fique inicialmente tentando uma resposta imediata, ou que vou fazer isso para ele acontecer aquilo. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter essa oportunidade para que essas respostas sejam elaboradas pelo sujeito. Tá? Então, todo estímulo é importante, toda precocidade, tá, desses estímulos vão ser importantes para o futuro desenvolvimento. Se eu não utilizo uma rede neural, ela vai ser desmobilizada, vai desaparecer. Então, é importante. Repete isso para nós. Nós estamos oferecendo, vou tentar repetir, nós estamos oferecendo estímulos e esses estímulos estão formando uns circuitos e se nós não estimulamos, esses circuitos não se formam ou até mesmo são perdidos. Eles vão ser desmobilizados, tá? Vão ser utilizados por uma outra função ou então simplesmente não prosperam, tá? Como é que eu vou ver isso? E exemplo na natação bebê, vamos lá na piscina, o cara está na piscina, é o regadorzinho oferecer a sensibilidade tátil com água, é pegar o material e deixar ele manipular o material com diferentes texturas, que mais? Ele fazer deslocamentos, tá? Ele estimular, ele movimentar o corpo ou assumir posições, tá, de endireitamento, assumir posições de mudança de decúbito. Isso tudo vai formando um repertório, tá? Um repertório de movimentos. Isso não é reflexo, é resposta automatizada, é uma resposta elaborada pelo sujeito, tá? Agora, eu tenho que saber quais são as possibilidades de cada um. Eu tenho que dar o estímulo dentro daquilo que ele pode fazer. Tem que estar dentro do desenvolvimento dele. Perfeito, perfeito. Isso que você vai observar, tá? Nas aulas
dar oportunidade para que o bebê responda, dar oportunidade para que ele vivencie e te dê a resposta. Teve, além dessa parte no simpósio, Paulo, teve uma coisa muito interessante, porque o simpósio procurou ver, tá, aspectos de pesquisa pura, pesquisa aplicada e de etologia. E de... Pessoal, quem quiser fazer pergunta aí para o Piraju, pode fazer aqui que eu passo para ele. Continua, desculpa Tem que ser... interromper. Então, onde é que eu estava mesmo? O simpósio, além dessa parte mais hard aí, de tecnologia, tudo, foi também uma professora, Briselda. A Briselda é uma da psicologia da USP, que mostrou comportamentos dos macacos capuchinos. É bem interessante o que eles observando a natureza, você consegue trazer para identificar comportamentos nos humanos também. E comportamentos de imitação, Paulo. Recém-nascidos, eles conseguem imitar, tá, os papais fazendo careta para ele. Isso é importantíssimo, faz com que a criança vá dominando essas respostas, identificando o ambiente, identificando a família. Isso vai gerar pessoas melhores, tá, que sejam mais efetivas, tá, no seu desenvolvimento. Eu ia te perguntar, Piraju, quando eu vi ali o capacete, e está nas minhas anotações de coisas que eu queria abordar contigo, uma é essa questão do Risolati, do sistema espelho, é o que tu está falando aí, que a neurociência também, essa corrente agora para os bebês, porque ele estudava macacos e falava de um circuito neurológico de que ele separava a área perceptiva da motora. E, através do sistema espelho, ele viu que a coisa não é separada. Que a coisa... É a percepção e a ação, né? Exato. E a percepção e a ação, tá? Uma das críticas que se faz, tá, ao sistema perceptivo, de percepção e ação, é que ele deixa meio de lado a parte cognitiva, tá? Então, o Rudd, que é o marido da Audrey, está trabalhando com isso, está colocando de novo dentro da área o papel do cérebro, de como as pessoas vão, tá, usar a cognição para responder isso aí. Porque teve um tempo, e é muito comum ainda hoje, as pessoas falarem só em aspectos maturacionais. O bebê está maduro. Tem até uma última foto que eu pus aqui, que é o que as pessoas veem até hoje, o desenvolvimento apenas como mudanças, tá, orgânicas, o tamanho, tá? Isso, Paulo, isso aí, ó, tá? Isso é muito comum as pessoas ainda só estudarem as respostas, tá, originárias do desenvolvimento, ligando crescimento, desenvolvimento e maturação como se fosse apenas, como se fossem sinônimos. Isso não é verdade, tá? São áreas distintas e que a gente precisa ver que, além de tudo, desses 3 itens, existe o ambiente, existe a interação, tá, maturação, do crescimento, do desenvolvimento com o ambiente, fazendo você interagir para produzir respostas eficientes às demandas do ambiente. Quando eu ponho um bebê na água e mudo de decúbito, o que eu estou falando para ele? Olha, você tem que fazer essa transferência, tá? E é assim que a gente faz, tá? E vai mudando essa resposta do sujeito em função da experiência que ele está vivendo. Você é epigenético? Não, eu peguei o material aqui
que eu também deixei separado para conversar contigo, que eu acho que é bem essa questão da interação, né? Que eles estão chamando, esse material é da Universidade de Harvard, e ele fala da relação exatamente, explica, a epigenética explica como as experiências iniciais podem ter impacto ao longo da vida. Eu acho que é uma frase Sim. interessante, que vai de encontro com o que tu está falando, né? Vai exatamente. Agora, eu tenho uma Aí, pergunta, Ângelo. pode Tá? falar. A Aquamarine está perguntando a questão do espelho. Nós estávamos falando do espelho, do sistema espelho, de tu observar outras crianças e ter o modelo de ação, certo? E esse modelo de ação servir como um exemplo e uma estimulação cerebral, como se eu estivesse fazendo ao assistir, certo? E aí ela Certo. colocou, e o espelho, colocar o espelho mesmo para a criança. Eu não tenho vivência com esse tipo de trabalho, tá? Eu não Eu há tenho, pouco. Não, eu sei desculpa. que as pessoas, tá, estão tentando, tá, traduzir esse neurônio espelho para a prática, tá? Que é algo também que é muito hard, são estudos que envolvem laboratórios específicos, assim, e tentar traduzir isso para a nossa prática. O Há neurônio espelho, na um verdade, tempo atrás, eu tenho muita curiosidade por essa questão do neurônio espelho, tenho estudado um pouco isso, e dentro dessas, o que o pessoal fala, assim, o que a gente tem observado, até os psicólogos falando, que a questão do espelho ajuda a criança ao próprio reconhecimento, mesmo de crianças muito precoces, acabam fazendo um jogo com o espelho e de reconhecimento das ações. E o adulto também pode interferir nessa, direcionando, verbalizando as imagens. Então, tu ampliaria a percepção da criança. E jogar para dentro d'água, a ideia, eu uso muito pouco o espelho, gosto de ter as crianças se espelhando, porque elas acabam, por imitação, tendo uma exploração aquática bem interessante, principalmente os bebezinhos, 4, 5, 6 meses, quando começam a dar os primeiros tapinhas na água, assim, e começam a observar, tu vê a percepção que eles ficam muito atentos, porque a água é muito envolve eles, né? É uma explosão de percepções, então, né? essa resposta que eles estão formulando, tá? Se dá através do quê? Da observação desses estímulos, tá? E do que isso vai gerar de resposta que ele atraia essa pessoa. Tá? Ela vai trabalhar no sentido do que observar o que foi feito, tá? E sentir, mesmo quando ele não realiza na totalidade esse movimento, ele consegue repetir, tá? Através dessa informação, da criação desse esquema dentro do sistema nervoso central, dentro da memória. Isso está sendo uma revolução dentro da área, porque por muito tempo os teóricos da área de comportamento motor, principalmente de controle motor, desdenharam a participação da memória. Eles não tinham, não levavam em conta isso aí. Porque a memória é você criar um algoritmo dentro dos seus do lobo temporal, tá? Dentro de outras estruturas responsáveis pela guarda dessa informação. E essa informação, fala, como é que eu vou guardar todas essas especificações dentro do cérebro? Então as pessoas desdenharam um pouco a função da memória. E com
a introdução desses conceitos mais recentes, tá? A percepção e a ação está reconduzindo o cérebro dentro da área, tá? É, Isso eu, que é importante. eu falo muito da criação de um repertório, e quanto maior, para essa idade que eu abordo aqui no Método Poli, que é os bebês e até o infantil, de trabalhar realmente a variabilidade, proporcionar para eles a maior quantidade de estímulo possível, exatamente para criar esse atlas, né, do movimento auditivo, visual, sinestésico, tátil, sinestésico, né? São muitas informações. O Fernando Aqua está perguntando aqui o tipo de observações, Piraju, se ele quiser fazer um pós-graduação na neurociência. A neurociência podia agregar de forma objetiva a atuação na prática? Eu acho que é exatamente isso, né, Piraju? É isso que se tenta fazer hoje. Tirar um pouco a neurociência, tá, do laboratório e levar um pouco para a área aplicada. É um caminho longo ainda, tá? Quem vai falar de neurociência... Vamos mostrar de novo ali, ó, como é que o chapéuzinho. Então, as isso aqui, toquinhas. tu teria essa touca, eles analisariam assim, amamentando, engatinhando, comendo. Isso, tem vários estudos interessantes, e eles falam também ligado ao fluxo óptico, a informação visual e a importância dela. Então, ele tem situações em que a bola, que eles filmam a bola, e a bola vai chegando ao encontro do bebê. E como é que ele reage em situações de maior ou menor velocidade de aproximação, tá? Aumento ou diminuição do tamanho, são coisas que os neurocientistas estão interessados, tá? Mais na área do hardware, das estruturas, tá? Agora, como é que eu vou utilizar essa informação no meu dia a dia? Essa que é a pergunta que não quer calar. Ó. É isso que eu tenho. Então eu tenho que entender o conceito e depois trabalhar no sentido de que, aprendido esses conceitos, aprendido o que eles estão trabalhando, tentar, com a nossa prática, utilizar as informações de percepção e ação, tá? de uma oportunidade de ação para os bebês, tá? No termo em inglês chama-se affordance, então que é uma relação entre o sujeito e o ambiente, criar uma relação, tá, em que existe um ganho, tá, de competências em função das oportunidades com que o ambiente oferece para o sujeito. Então, quando o professor põe uma cadeira dentro da água, o que isso leva as crianças a fazer? Eu fiz essa experiência uma vez, aliás, eu observei isso aqui quando eu dava aula no clube, e teve carnaval e o gaiato jogou uma cadeira dentro da água. Cara, foi a coisa mais linda que eu vi até hoje. Assim. As crianças que não mergulhavam queriam ir lá para sentar na cadeira. Quando que eu conseguiria fazer isso? Tá? Ia demorar muito tempo. Então, aquela oportunidade que ocorreu com a cadeira estar lá, que o gaiato jogou na piscina e a gente veio treinar na segunda-feira de carnaval e viu aquela cadeira, foi uma loucura. Por quê? Porque aquela oportunidade de sentar dentro da cadeira forçou o cara a aprender a soltar o ar, a fazer movimentos que ele não fazia antes. Então, isso é a oportunidade de ação. Criamos em nossas aulas oportunidades de ação. Essa que é a mensagem que fica. Tá. E aí eu quero pegar dois ganchos. A oportunidade de ação
A criança precisa estar se sentindo segura para poder explorar, né? Ou ela pode se superar. Sim, mas o que eu fico pensando é e o comportamento espontâneo, utilizar da estratégia do que a criança me oferece para eu tentar como estimular isso, ela ter essa curiosidade, a criança explorar o meio por si não tão dirigido. Eu tento, nas minhas aulas, ter sempre um momento assim mais de observação do professor e até mesmo entre as atividades, eu faço uma atividade e dou um tempo para ver se sai alguma coisa espontânea deles, para eu aproveitar aquilo que ela me oferece para talvez colocar a próxima atividade, não sair jogando uma atividade em cima da outra. Isso é oportunidade de ação, Paulo. Tá? Você conhece seu aluno, então você oferece um ambiente rico em experiências para ele explorar. Aí você ajusta o ambiente para que ele seja desafiador, para que a criança, com a curiosidade inata dele, vá buscar a oportunidade de ação. Tá? Aquela parte final da aula, que é agora brincadeira, agora não sei o quê, tá? Precisaria ser muito melhor explorada. Não precisa durar 5 minutos, não. Não é só os 5 minutos. Você tem que ter um tempo para ele utilizar aquilo que ele viu na aula numa situação diversa, diferente daquela da aula. É muito fácil repetir o movimento de braçada, mas quando eu vou brincar de pega-pega, se eu não souber nadar com a cabeça fora d'água, eu não pego ninguém. Tá? Ou se eu andar só com o rosto dentro d'água, o pegador vai me pegar muito fácil. Tá? Então essa é a oportunidade, isso é a interação, isso é fazer com que o sujeito tenha essa vivência e consiga demonstrar isso na hora que ele precisa demonstrar. Tá? Mas ele tem que ter repertório prévio. Por isso que a gente dá oportunidades para ele. Olha, eu trabalho com a prancha, sem a prancha, eu trabalho não sei o quê. Tá? Eu, particularmente, tá? Isso já há mais de 20 anos. Não sei se estamos... Mais de 15 anos, tá? Eu não, na escola não tem auxiliar de flutuação. O único auxiliar que ele tem é o professor posicionando. Eu não utilizo boia para braço, boia de braço, não. Por quê? Porque não é assim que ele vai ver o meio. O meio não é assim. Ele tem que saber descobrir como ele vai fazer para ficar sozinho. Porque depois, Paulo, se ele consegue posicionar teu corpo na água, qualquer movimento faz ele deslocar. Qualquer um deles. Tá? Então, primeiro eu preciso descobrir como é que o meu corpo funciona no meio aquático. Do mesmo jeito que o bebê descobre, quando ele sai do útero materno, que aquele ambiente que ele estava lá, que era todo apropriado para ele, não existe mais. Ele tem que descobrir como vai fazer para vencer a gravidade. Isso que ele vai fazer. Ele tem que ter força na perna, ele tem que ter equilíbrio, desequilibrar-se, equilibrar-se. Então, essa é a ideia que a gente tem que passar. É isso aí. Tá? Descobrir. Eu sou um facilitador. O Paulo é um facilitador. Eu vou... E dentro, vamos entrar para uma questão de água. Eu falo das habilidades aquáticas. O que tu diria assim? Quando que tu identifica que a criança, a pessoa, domina a água? Tu tem assim um referencial nessa relação? Tenho. Dar prioridades. Sim. Tem um referencial que todo mundo sabe, todo mundo vê e todo mundo usa e não sabe que está usando. Tá? Você já andou de bicicleta quando era pequeno? Já.
Você andou com bicicleta, assim. Você não tirou a mão do guidão? Tá, você não caiu? Caí. Mas eu comecei a trabalhar como é que eu faria para não cair. Então eu começo a criar novas formas de me deslocar, de contar uma história, de aprender a pintar. Eu estou fazendo o quê? Eu estou oportunizando, eu estou fazendo o meu desenvolvimento. O desenvolvimento não é determinado por ninguém. O desenvolvimento é interno, tem que explorar o mundo. Lá na primeira transparência, fala assim: sou sujeito do mundo. Tá? Eu quero aprender como eu faço para satisfazer a minha curiosidade, como eu faço para fazer a minha vida ser diferente. Tá? Então, quem tem essa visão não vai repetir por repetir só. Pega a prancha e manda só o cara bater perna de um jeito só, faz o braço. Não, não é assim. A vida nos ensina que eu tenho que vencer as demandas ambientais. As demandas ambientais, elas não são as mesmas para as pessoas sempre. Eu tenho que ter o repertório que você falou aqui. Eu tenho que saber como é que funciona o corpo, como eu falei aqui. E através disso, eu vou tendo o quê? Vou tendo respostas cada vez mais elaboradas, cada vez mais efetivas. Se eu vou ser nadador olímpico, se eu vou ser campeão, isso é outra história. Me É para explica isso outra aqui, live. Explico, tá? Isso aí era uma ideia, tá? De sequência de habilidades ao longo de um determinado tempo, tá? Eu tenho os movimentos mais simples, tá? Que ainda estão chamados de reflexo. Se fosse ser refeito essa pirâmide, a gente teria que mudar um pouquinho a nomenclatura. E eu vou crescendo, tá? Tendo como base o nível anterior, tá? Eu vou dominando as habilidades, tomando como base o nível anterior, até chegar no nível mais avançado, que eu seria de habilidades aquáticas, que aí tem uma questão de idade também, tá? Essa pirâmide a gente pensou nela em 1998, 99, 2000, 2001, como se foi a história do mestrado, que a gente tinha ideia, tá? De pegar os comportamentos de crianças com idades de 5 anos para frente, para poder explicar como é que eu mudaria, como é que eu mudaria de um estágio para outro, ou se esses estágios não seriam afetados por mudanças que eu fizesse na forma de nadar. Nesse trabalho do mestrado, eu trabalhei com velocidade e mudança de direção. E tentei classificar os comportamentos depois de cada uma dessas condições. Então eu peguei uma condição básica, que eu classifiquei os bebês, as crianças, e depois eu mandava, não, você vai nadar agora a toda velocidade. E depois filmei e classificava de novo. Agora você vai nadar a toda velocidade, mas mudando de direção. Então, o que acontecia com o padrão de motor deles? tá? Tá? Quem era mais avançado fazia poucas alterações só de comprimento de braçada, tá? De aumento de velocidade, de mudança um pouco. Quem era menos apto tinha que mudar o padrão de nadar. Tinha que nadar com a cabeça fora d'água, tá? Tinha que esperar o braço chegar para nadar, coordenar de uma maneira diferente. Então, isso E que até eu foi. explicaria isso se eu tivesse um capacete à prova d'água. O que tu acha? Osmar, se você falasse o que você queria fazer com essa touca aí, Paulo, eu queria ver
por que que tem criança que sai nadando pernada de peito antes de qualquer coisa? Tá? Essa Essa é era uma curiosidade que eu tinha. Eu queria ver esse danado, por que ele faz a pernada de peito antes de todo mundo? E se você dá uma palhinha para ele, ele sai nadando peito antes de todo mundo? Sim. Eu já tenho algumas características físicas, física não, comportamentais deles. São pessoas independentes, distraídas, tá? Que tem uma inteligência emocional muito forte, tá? Só fazem o que eles querem, não E tem negócio. tu tenta mudar essa pernada ou tu estimula o peito dele? Nossa, sai nadando peito, tranquilamente. Antes não, antes eu tentava mudar. Eu tô com uma aluna agora. Eu tô Mas com uma sai aluna nadando peito. exatamente assim, um amor à criança. Ela voa, mas ela empurra assim, ó. E quando ela faz o peito, é um troço inacreditável. Por que que o Paulo vai mudar a característica dela? Pra que que ela precisa nadar crawl, cara? É Nada verdade? peito. Nada peito, vai tranquilo, vai ser muito mais gostoso. Ela vai ser uma nadadora de peito aí, pode ir na competição. Sempre tem nadador de peito precisando de nadador de peito, então vai ser tranquilo. Mas se eu tivesse a oportunidade de usar essa touca, eu ia ver isso aí, ó. Eu queria ver isso aí. Porque, sabe assim, ó, eu fiz o meu mestrado fazendo eletromiografia em exercícios abdominais de hidroginástica. E Uhum. muito antes, o Guimarães, ele já fazia estudos abdominais e eram umas máquinas muito, né, rudimentadas, digamos assim. E eu cheguei nele e disse, pô, eu queria ver isso na água. E ele disse, não dá. E o meu grande legado lá no grupo do CRU foi eu ter desenvolvido a técnica de isolamento do eletrodo para poder fazer na água a É, coleta. é bem Mais do que legal. a produção foi a coleta. Então, eu É, imagino uma touca dessas pois nas é. crianças nadando. O que tu acha? Eu teria uma curiosidade imensa de ver esse negócio do peito. E seria para mim o que acontece? É alguma coisa neural. Tem alguma coisa, um gato. Eu falo que tem um gato no meio do meio do cérebro do sujeito que tá dando um gato, assim. Sabe que é gato, né? Tá. Aquela. Para mim é tranquilamente. Mas é claro para mim. Eu tinha um aluno, Paulo, que ele pegava a bolsa como se fosse um cachorro. Ele puxava a bolsa, vinha nadando para nadar, parecia um cachorro, assim. Ele vinha conversando com a bolsa. Isso é um cachorro, eu não acredito no negócio desse. E não adianta você ficar bravo. Não adianta. Esse povo é tudo doido. Mas é muito legal. Eu ficaria imensamente contente se eu tivesse um desse aqui para pudesse pôr na água para ver o cara nadando, onde é que estava acendendo a luzinha. Ah, Piraju, gente, já passou uma hora, Piraju. Foi muito rápido, né? Ah, tu tá arrebentou. Olha aqui, ó. A Ana Paula disse que passaria a noite, tá? A madrugada aqui ouvindo as tuas, o Eu só conteúdo, tá queria. adorando. Galera, eu quero muitos coraçõezinhos e parabéns aí para meu convidado, por favor. Só uma coisinha, Paulo, só um minutinho só. Eu deixei aí 2 links, tá? Se eles tiverem interesse em ver isso aí, Galera, olha só, é no. dá print aí na tela, dá print na tela, que são esses 2 vídeos aqui do Tá? YouTube, tá? Eles estão em inglês, tá? Mas você pode pôr legenda. Dá pra ir bem assim na legenda, tá? Então, muito legal. Dá um print aí, depois eu vou fazer um post, eu vou ver esse material que o Piraju me mandou hoje, e aí, de repente, eu tento compartilhar lá no canal também. Quem tiver interesse do artigo e da tese do Piraju, manda uma
uma mensagem inbox que eu tenho eles em PDF e posso enviar. E tenho autorização do autor também. Claro, sem problemas. Sem problemas. Piraju, Tá? considerações finais, Piraju. Considerações finais. Tá? Eu queria agradecer as pessoas que ficaram com a gente. Eu não consegui ler muita gente aqui, porque minha telinha pequenininha não me ajuda. Mas, e se precisarem de alguma coisa, tá? Manda o e-mail piraju@el.br, fica tranquilo, eu respondo, tá? E a gente conversa sobre coisas que interessam a nós, que é natação, que é desenvolvimento motor, e que a gente possa mudar um pouquinho a história, tá? Dessas coisas que a gente vê aqui. Tem certas ocasiões que eu vejo, eu falo, meu Deus do céu, eu não posso deixar fazer isso, não. Mas eu não tenho liberdade para falar na hora, assim, do cara. Então eu tenho que dar uns toques, assim, olha, não é bem assim, não é bem assim. Mas está tudo em ordem. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Piraju, um Obrigado pelo beijo no convite. coração. Muito, muito, muito Obrigado. obrigado aí. Essa live eu vou terminar aqui, vou gravar e vou deixar lá no YouTube. Se tudo der certo aqui na tecnologia, nós mantemos isso aí para mais pessoas verem. Tá? Um beijo no Perfeito, perfeito. coração. Até a próxima, terça-feira Até que a vem, próxima. tem mais. Obrigado, Um abração para galera! todos. Tá, tchau, tchau.